Então, pessoal, então voltando aqui para resolver ainda a nossa questão da programação, né? Visto que nós temos um problema. Esse problema, na verdade, é o seguinte: nós fizemos aqui as medidas, né, a princípio, de leituras de analog em cada um dos pontos, recordando, nós temos aqui dois ramos em paralelo, né? Um é um potenciômetro, num dos ramos. Eu tenho aqui um LDR e um resistor, né? Deixa eu aumentar aqui a telinha. Tá pequenininho. Fica difícil de o pessoal enxergar, né? Claro. Então, vamos acertar aqui, ó. Tá, beleza. Melhorou. Melhorou, né? Então, aqui eu tenho um potenciômetro, um LDR e um resistor R1, tá? Isto aqui vai ao terra. E aqui é a saída do cursor, tá? Isso aqui, ó, é a saída de um cursor de um outro potenciômetro que está ligado à fonte. Eu vou colocar aqui o terminal positivo, o terminal negativo, que é o terra aqui, né? Então, veja, esse potenciômetro aqui vai selecionar diferenças de potenciais e vai jogar nesse circuito paralelo, onde eu tenho aqui um LED e o resistor R2 também alterna. Tá? Então, o que acontece? Eu tinha e tenho esse ponto de tensão total, tá certo? Que, segundo aqui os nossas obtenção de dados, né? Tá? Essa tensão total vai ser a leitura em A0, a porta A0, tá? Depois, o que eu tenho? Eu tenho aqui o ponto que eu vou conduzir para a porta analógica 1, e aqui eu vou ter a tensão VR1. Então, A1 vai permitir a leitura de VR1. Eu tenho aqui A2, que permite a tensão VR2, a leitura. E se eu quiser a tensão aqui V do LED, eu vou ter que fazer uma diferença entre A0 e A2, tá? Por enquanto, eu só tenho as leituras de cada um desses pontos, tá? A1 é o ramo 1 e A2 é o ramo 2. Então, nós fizemos as leituras e agora vamos montar as equações. Só que percebemos um problema. Percebemos um problema que é quando o LED apaga, nesta condição aqui, por exemplo, que o LED está apagado, né? A corrente que circula aqui é muito pequena e isso aqui tende a zero, tá? Para o LED apagado. Então, o que vai acontecer? A leitura em A2 tende a ser zero. E aí, quando você for calcular a corrente, por exemplo, que passa aqui, I2, né? O que vai acontecer? Ela vai tender a zero. Tá? E quando eu tiver que calcular a resistência do LED, que vai ser V do LED sobre I2, eu vou ter um valor indefinido, né? Porque um número dividido por zero dá um valor indefinido e vai dar um erro no meu programa ou a inviabilidade de medida. Então, eu tenho que retirar esta possibilidade. Para isso, o que nós vamos fazer? Que é onde nós paramos no último vídeo. Nós vamos entrar com uma condição de if, aqui, tá? Que vai nos impedir de... Eu vou fazer assim, ó, para cada um deles, tá? Eu não vou entrar com essa condição de if apenas para o nosso VR2, tá?
eu vou entrar aqui, mas também vou entrar com VR1 e também vou entrar, acho que só com VR1 e VR2, né? Eu não vi se eu tinha alguma inviabilidade com VLR, que é a soma. Aqui, ó, eu tenho outro ponto de leitura que é o A3, tá? O A3 aqui, tá? E que vai ser A3, eu defini como VLP, que seria LR, desculpe, que seria no LDR e na resistência, a soma dos dois, tá? Que vai ser VR1 mais VLDR, tá? Ok, então, o que vai acontecer? Eu aqui, né? Eu tenho problemas principalmente nos resistores que vão medir correntes e que essas correntes sejam baixas e não nos permita determinar as resistências dos outros dois componentes, já que tende a zero e aí não tem uma definição na expressão matemática, né? Dá um valor indefinido. Então, eu vou colocar aqui as condições de if e vou dizer o seguinte, olha, if, tá? Se VR2, tá? For menor que 2 ou que 1, tá? Eu vou pedir para que VR2 seja igual a 1. Ou seja, é o mínimo que eu vou poder medir para não tender a zero. Claro que nós vamos tentar, então, trabalhar com esse LED não totalmente aceso, né? Então, não totalmente apagado, tendo em vista que eu preciso de uma pequena corrente circulando no ramo 2, senão eu inviabilizo essa medida. Se eu não conseguir, do ponto de vista físico, eu estabeleço um limite do ponto de vista de programação. Então, aqui eu também vou estabelecer esse if para VR1, que também determina a corrente elétrica, tá? Então, eu vou colocar aqui if VR1, né, menor que 1, tá? Eu vou abrir aqui e fechar, né? Eu vou dizer que VR1 tem que ser igual a 1, ok? Tem que ser igual a 1, porque senão inviabiliza as minhas medidas. Vamos tentar ver agora. Teste paralelo. Não, vou colocar aqui um outro. Teste 2. Paralelo, para não misturar com o que eu já trabalhei. Ok? Beleza. Opa. Algum problema aqui. Delay. VLR. VLR. Delay. Acho que está tudo certo, né? Deixa eu ver aqui no meu outro programinha. Tá certinho. Tá certinho, tá tudo certo. Deixa eu ver só se eu definir. Não, defini certinho. Ok. Tá. Deixa eu ver aqui, ó. Peraí. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desconectar. Tá? Eu vou conectar novamente. Tá? Não sei se... sim, tá faltando aqui. O looping. Finalização do looping. Tá? Então, finalização do looping. Tá aqui. Agora sim. Agora vai rodar. Nem vai precisar. Deixa eu só dar mais uma olhada. Porque eu desconectei o Arduino. Tá tudo ok. E vamos lá. Fazer a nossa compilação. Carregou para o LDR. E vamos ver as leituras agora, tá? No nosso monitor serial, tá? Então, deixa eu ver aqui, ó. Vou aumentar, que eu estou querendo ver aqui. O monitor serial, eu vou colocar ele para cá. E olha, tá? Eu vou mexer aqui e vou diminuir. Olha, se eu diminuir, o máximo que eu diminuir, tá vendo? Ih, os dois ali estão dando zero.
Ah, então também vou colocar essas condições if para os dois valores, ok? Para impedir que a gente chegue a esse limite, tá? Então, também vou colocar isso aqui, ó, essas condições aqui, tá? Tanto para o V total, ok? Você viu que deu 0, né? Então, deixa eu só minimizar aqui, tá? E vou, no ramo 2, eu também vou fazer a condição de if para esse V total. Porque você viu que deu ali 0, tá? Então, o V total aqui vai ser 1, tá? E vou colocar essa condição de if também para aqui embaixo, tá? LR, LR e LR aqui também, beleza? Tá? Para poder garantir que nenhum deles eu vou ter problema para uma medida de tensão, né? Ou de decimal. Na verdade, está medindo decimal, tá? Por enquanto. É proporcional à tensão, mas é o decimal. Ok? Então, vamos só dar um zoomzinho aqui, tá? Para você poder ver, visualizar o LED acendendo e apagando, tá? Pronto. Opa. Vamos lá. Tá aqui. Vamos lá. Agora eu vou variar bastante. Tá? Aqui, vou lá para o outro extremo, olha. Tá? Então, eu nunca vou ter problema de indefinição. Claro que o ideal é a gente trabalhar numa condição em que seja acima de 1, tá? Então, eu vou ali, ó. Vamos ver. Aqui, por exemplo, ó. Um pouquinho que o LED está aceso. Tá? Ele vai ter que estar aceso. Aqui, por exemplo. E eu vou apagar ele quando eu jogar luz. Ó. Ok? Olha, e aí o que acontece? Ele vai bem para perto de 1, né? Claro que aqui no limite a gente vai ter problema, né? Bem pertinho de 1 eu vou ter problema, tá? Então, eu vou tentar ver se eu deixo um pouquinho mais intensidade, tá? Dá para fazer aos poucos, né, ó. Ali já tá dando 1. Mas, enfim, quando for no valor igual a 1, claro que a gente está estabelecendo um limite, né? Através da programação, e eu não estou tendo os resultados que realmente são os esperados, com as correntes extremamente baixas, né? Bom, então agora, o que a gente tem que fazer aqui? Vamos lá. A gente vai ter que definir, e aí eu vou definir as variáveis aqui em cima, tá? Eu vou pegar aqui um programinha que já está pronto. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou definir um valor só. Aqui, ó, const, uma constante int para R1, tá? Eu vou colocar o valor de R1, que é, no meu caso, 330 ohms. E vou colocar uma constante aqui, inteira, para o valor R2, que no meu caso aqui é 220 ohms. Ok? Opa, ponto e vírgula aqui. Tá? E aqui eu vou entrar com a definição de todas as variáveis floats que eu vou criar aqui embaixo, tá? Então, vamos só relacionar elas todas aqui. Veja, eu vou ter que determinar os valores de VR1 volts, VR2 volts, tá? Variáveis. Vou querer o V total volts. Eu vou querer, o que eu tenho aqui é o A3, o VLR volts, tá? Essas são todas floats, são as tensões que eu estou lendo em decimal. Depois disso, o que eu vou ter que achar? Eu vou ter que achar o VLED, que também vai ser float, que vai ser igual ao quê? Ao V total volts, né? Menos o VR2 volts. Opa, saiu da tela, tá? Depois eu tenho que definir um VLDR, que vai ser o quê? Esse cara, VLR
volts menos VR1 volts, tá? Que é esse cara aqui, só que tudo em volts. Então, olha, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 variáveis floats e tem mais outras, né? Eu tenho a corrente 2, né? Eu tenho a corrente 1, que eu vou determinar, tá certo? Depois eu tenho a resistência do LDR e a resistência do LED, que pode dar valor quebradinho ou inteiro, tá? Se você quiser, você pode definir como uma variável inteira. Então, aqui em cima, tá? Eu vou definir todas as variáveis floats que eu preciso, tá? Então, aqui eu vou trazer para você um programinha que já está, de uma certa maneira, resolvido, tá? Para a gente não perder muito tempo, não ficar aqui digitando tudo para vocês, né? Mas eu vou deixar o link para acesso a esse programa, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só minimizar essa telinha aqui, tá? Vamos minimizar essa tela, ok? Deixar ela no cantinho aqui. Mas o que eu defini? Olha, float, V total, V, também está previsto, VR1, VR2, VLR, tudo isso eu leio. Depois VLED, VLDR e LD, né? LR que deveria aqui. Ah, não, já está aqui. Esse VLDR que eu estou medindo, tá? VLR volts está aqui, o VLDR. Depois I2 e 1, RLED e RLDR, ok? E como que eu já defini tudo aqui, ó, float para todo mundo. E aqui eu vou fazer os cálculos das leituras em volts. O V total, eu vou pegar esse cara, vezes 5.0, 1023, 5.0, 1023. Já calculei todas as tensões em volts. Depois, lembra que o V do LED, opa, vamos lá, o V do LED, olha aqui, ó, o V do LED, tá? Mais o VR2 é igual ao V total, tá certo? Então, o que eu tenho que fazer? Esse cara é a soma desse, esse aqui vai ser a diferença do total menos esse, tá? Então, tá aqui, ó, total menos esse. E aqui a mesma coisa para o VLDR, que vai pegar esse ramo aqui de cima, e o VLR é essa leitura do A3, tá? É esse cara aqui, é a tensão do LDR mais o resistor. E aí você separa aqui a tensão do LDR. As correntes estão aqui, as constantes estão definidas lá em cima, tá? Depois, finalmente, as resistências, tá? E o que eu estou pedindo para imprimir? Eu estou pedindo para imprimir, só para a gente ter noção, decimal de VR1, decimal de VR2, R LED e R LDR, ok? Para a gente ter os valores dessas resistências à medida que a gente vai bloquear e desbloquear o nosso LDR aqui, tá? Então, vou deixar para cá, ok? Aliás, vou colocar aqui porque eu vou abrir o monitor serial, tá? Então, primeiro eu vou fazer upload, pronto, desse novo programinha com todos os cálculos carregando, beleza, já foi. E agora eu vou chamar o meu monitor serial para fazer meus cálculos que estão aqui. Eu deixei inteiro, tá? Veja, eu estou de olho aqui nessas coluninhas, tá? No VR1 e VR2, para a gente ver quanto próximo de zero eles podem chegar, tá? Por exemplo, aqui, ó, já é uma medida que não vou conseguir mais nenhuma precisão, tá? Então, aqui, até aí dá para medir, tá? Se eu quiser apagar totalmente, fico aqui no limite, tá? Já sabe que o 3 é o limite disso daí. Agora, eu posso bloquear, tá? E olha, veja, se eu mexer aqui, claro que vai mudar. Se eu mexer meu dedo aqui, muda, né? O valor de resistência. Vou tentar fechar. Se entrar luz, ele vai variar o valor. Então, tá? É difícil. Você vê que aqui, ó, quando eu bloqueei, esse cara aqui já foi para 1.
Então é complicado manter uma variação constante aqui, né? Para você ver que não vai mudar a resistência do LDR, vai depender só da intensidade de luz que existir, né? Então, beleza. Quando eu jogar luz, o que vai acontecer? A resistência do LDR deve diminuir, tá? E a resistência do LED tem que aumentar, tá lá. Tá? Eu estou bem perto do 1, eu não vou deixar isso acontecer. Olha, mesmo assim, ó, tudo aí é perto do 1, ó. Né? Aqui, por exemplo, tudo perto do 1. Vamos ver se eu consigo aqui melhorar isso. Né? Complicado, né? Que eu não posso... Aqui, por exemplo, aqui. Mas, olha, já vai para 1 aqui, né? Esse cara aqui já vai para 1 quando eu tento apagar o LED. Porque, é claro, né? Resistência... A corrente fica muito baixa, né? Mas olha lá. Tá? Você fica com uma resistência muito alta no teu LED. Né? E no LDR, a resistência baixa. Quando eu bloqueio, eu aumento a corrente e consigo medir melhor ali, tá? Então, essas flutuações certamente é por conta de entrada de luz, né? Vou colocar aqui. Ó, quando dá 1 aqui, realmente fica complicado, tá, gente? Ó, tá complicado. Então, vou tentar aumentar isso aqui para não dar 1. Tá vendo? Aí, como fica praticamente constante, né, o valor. Aqui, se eu mexer, vamos ver se eu jogo aqui um laser. Eu só consigo abaixar, mas eu não consegui apagar o LED, tanto que tá lá 42 a primeira fileirinha, tá? Eu teria que alterar aqui. Mesmo assim, eu não tô conseguindo alterar um valor para dar o suficiente para o LED apagar, né? Tá vendo? Então, às vezes eu coloco numa questão para ele funcionar bem, mas quando eu tento apagar o LED, né? Aí eu começo a ficar dentro do limite complicado de operação. Aqui só diminui um pouquinho a intensidade, tá vendo? Ó, mas olha a resistência do LDR com laser, 300 e pouco, né? Ó, é importante você perceber que a resistência do LDR aqui, ó, não vai depender dessas condições de tensão que você fixa aqui, mas realmente da intensidade de luz, tá? Então, eu vou tentar deixar ele aqui, tá? E se incidir luz, ainda tem, né? Ó, ela tá sempre na ordem ali de 300, ó, que é o que chega com o laser, né? Maravilha? Tudo bem, gente? Acho que agora funcionou e funcionou direitinho, né? Finalmente eu consegui fazer com que vocês visualizassem aqui o circuitinho e essas possibilidades de resolução de associações série, paralelo, etc., com o Arduino. Então, dá para você fazer um estudo bem interessante. Você quer ver um exemplo legal aqui? Tá? Um novo desafio para vocês? Vamos imaginar o seguinte, ó. Eu quero, tá? Obter o valor da resistência equivalente através do nosso circuito, por exemplo, a partir de um sistema que tem aqui o resistor, o LDR. Vou tirar aquele potenciômetro para não atrapalhar muito, tá? Aqui eu vou colocar o nosso potenciômetro de variação de tensão, ok? Tá? Esse terra aqui vai ser o mesmo terra de todo o resto lá. Aqui eu vou colocar o meu LED e o meu resistor continua sendo R2 e R1, tá? Aqui é o GND e aqui é o GND, tá? Então, vamos supor que você queira, na verdade, determinar
Isso aqui tudo corresponde a uma resistência equivalente, né? Concorda? Isso aqui, quando você faz a associação desse mais esse para uma dada condição de intensidade luminosa, você vai ter aqui uma resistência equivalente, tá certo? Desse circuito. Isso aqui está no terra, ok? Esse aqui está no mais V. Então, eu quero saber se a gente consegue fazer o levantamento da curva característica deste circuito, determinar a resistência equivalente, né? Através da curva característica, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu quero que você determine, em função do tempo, V, LDR, em volts pela corrente. Eu quero V LED pela corrente e eu quero o V equivalente do circuito pela corrente. Que tal essas três curvas obter simultaneamente? Pode ser? Tentem fazer, né? Não esqueçam que vocês podem utilizar agora, até de maneira mais simples, né? Você tem aqui o A0, você pode ter aqui um A2 e você pode ter aqui um A1. O A0, tá? Esse A0 que vai estar nesse ponto aqui, ou tanto faz aqui ou aqui, ele vai permitir ler o V total, tá? É o A0, tá ok? O A1 permite o VR1, o A2 permite o VR2, tá? Aí o que você precisa, aqui é fácil, tá? Ó, aqui é bem fácil, porque você tem essa resistência e aqui esse cara aqui. Então, você só vai ter que conectar esses pontos mesmo. O que você quer determinar a corrente, né, em cada ramo. E não se esqueça que a corrente em cada ramo vai ser a corrente total, para você saber aqui. A equivalente é igual a I1 mais I2. Tá certo? Ela se divide aqui, depois ela se soma aqui de novo, né? Que esses caras aqui estão ligados entre si, tá? E vão para o terra, assim, ó. Posso representar assim também, tá? Então, essas duas correntes aqui chegam aqui, essa aqui também chega aqui, se somam, e esse é o I total, para você poder fazer o cálculo da resistência equivalente. Então, esse aqui é I total, esse aqui para o LDR é I1, esse aqui é I2. Beleza? Então, vamos em frente. Boa sorte e mais trabalho para vocês, tá? Então, por enquanto, era isso.